Que a arbitragem foi péssima, todo mundo já sabe. Agora, as declarações dos jogadores no pós-jogo é o que você vai saber agora nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Tô aqui ainda direto de Quito, são 00:30 daqui, né? Só que aqui são 2 horas a menos, né? Então o jogo já acabou, 00:30. O jogo já acabou faz 4 horas, mais ou menos. Três horinhas aí, mais ou menos. A gente já chegou aqui, tem toque de recolher, né? Por conta da situação da segurança atual no país inteiro e a gente teve que vir correndo, enfim. Mas muito obrigado pela grande audiência na transmissão de ontem. E, cara, obviamente chama atenção a questão da arbitragem. Vamos discutir aqui rapidamente algumas questões da arbitragem depois que eu botar as entrevistas, beleza? Porque a prioridade são as entrevistas. A gente não tem imagens, né? Se for uma imagem exclusiva da ESPN do Marlon, tá? Se eu achar a imagem até eu lançar o vídeo, eu vou botar a imagem da fala do Marlon sobre a arbitragem agora. Se eu não achei a imagem, eu vou falar aqui, porque ele falou 2 palavras: fomos roubados. O Marlon foi bem enfático ali no fomos roubados. E isso chamou bastante atenção, suscitou confusões, discussões, etc., que eu vou até abordar já já. Mas eu vou botar, obviamente, o desabafo do Felipe Melo, né? O Felipe Melo estava na coletiva e a coletiva meio que estava encaminhando ali pro fim, tinha acabado, na verdade, e o Felipe Melo falou isso daí, ó. Até para explicar, né? Na coletiva não tinha nenhum repórter brasileiro. Éramos três, vai lá, dá pra chamar 3 repórteres, né? Eu tava como narrador, mas eram os 3 repórteres brasileiros aqui. O Cícero Melo da ESPN tava na zona mista. O Vitor Lessa, né, do Jornada 1902, estava na zona mista também. E a coletiva acontecia enquanto estava acontecendo a zona mista. E aí, eu era eu tava até do lado da área de coletiva, não sabia disso. E aí, tive que desmontar as coisas. Quando eu fui lá pra coletiva, necessitava de uma credencial diferente da que eu tenho. Uma credencial para entrar na coletiva específica. Então, por isso eu não conseguia entrar, porque eu não tinha essa credencial. Então, assim, foram só repórteres equatorianos que perguntaram sobre a altitude, sobre o jogo, e não perguntaram nada sobre a arbitragem, e isso suscitou essa... Eu concordo com tudo que o Felipe Melo falou, tá? Futebol mexe com muita coisa, cara. Assim, para e pensa. Um cara saiu, tá treinando, antecipou volta de treino e não sei o que pra treinar, pra poder fazer uma viagem de 6 horas, deixar a família pra vir pra cá e com 10 minutos de jogo um árbitro errar na questão do pênalti, né? Teve declaração também, a gente teve na zona mista, né? Isso são imagens exclusivas do Jornada aí também, com o Thiago Santos e o John Arias, né? Falaram com a gente, mas eles falando sobre arbitragem, essa fala aí, ó. Claro que a altitude atrapalha bastante. A gente veio até um dia antes para tentar acostumar um pouco, mas é difícil jogar aqui. Então a gente sabia da dificuldade que seria. A gente, eu acho que o juiz poderia, se o VAR chamou, é porque ele viu que pisou. Então até o Cano tá com a perna marcada lá. E infelizmente ele não deu o pênalti aqui. Seria essencial pra gente no começo do jogo. Agora vamos trabalhar no jogo de volta e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vai sair campeão. Voltado com a arbitragem, você acha que de fato a arbitragem prejudicou muito o Fluminense no jogo de hoje? Cara, eu já falei um pouco atrás disso, sabe? Eu acho que não quero ser meio que chorão, porque já não adianta reclamar muito, já lo que foi. Hoje, infelizmente, tuvimos unos erros humanos que acontecen. Eu acho que fuimos por ahí, nos vamos con esa sensación de frustración porque, como te falo, por ahí son lances individuales que fueron erros en esa vez. Mas bom, agora é focar, como falo, não adianta reclamar já de lo que foi, já todo mundo sabemos se errou, se que dá para melhorar. Agora é focar no Rio, focar na reverter o resultado e sair campeão lá. Vamos lá. Além disso, ainda teve também, deixa eu afastar pra cá, uma sequência de tweets do Mário Bittencourt que eu tô botando aqui do lado, beleza? Mas eu vou ler aqui porque, enfim, tem pessoas que só ouvem o vídeo, tem pessoas que não têm, enfim, não conseguem enxergar também, então é sempre bom também fazer... Por isso que eu gosto de ler, às vezes, se já alguém até mandou assim, pô, Gabriel, você às vezes fica lendo as coisas que estão na tela,
parece que a gente não sabe ler. E não é uma questão de não saber ler, né? Uma questão também de ter consciência com a galera que me acompanha, que de repente não enxerga e tal, enfim. Mas o Mário Bittencourt agora, assim, eu botei aqui, ó. Mário Bittencourt escreveu o seguinte: tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro em não marcar pênalti no Cano, me deixa estupefato que parte da imprensa esportiva ignore que, além do empurrão, Cano tenha sido pisado no pé esquerdo dentro da área. Foram 2 pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão. Já ia me esquecendo. Alguns deles ainda falam que a não marcação do pênalti não interferiu no resultado do jogo e ignoram também os quase 3.000 metros de altitude onde a partida foi disputada. Enfim, na próxima quarta-feira, diante da nossa enorme torcida, na próxima quinta-feira, diante da nossa enorme torcida, vamos buscar os resultados e mais esse título para o nosso clube com a mesma humildade de sempre. Sobre o erro grotesco da arbitragem, já estamos tomando as medidas administrativas cabíveis, sempre respeitando os trâmites legais e as instituições. Então vamos lá, tá? E com isso eu abro aqui a discussão sobre os lances polêmicos. Vamos lá, eu vou em ordem cronológica, tá? Então a gente começa com um pênalti. Lançamento do Marcelo, Cano sai cara a cara, eu não posso botar a imagem aqui, né? Senão a Conmebol já dá aquele bote. Aqui tira o vídeo do ar, mas eu já botei a imagem. Cara, muito óbvio que foi o pênalti. Em cima é discutível e tal. Eu acho que a definição que a gente chegou no pós-jogo é que o empurrão é pênalti de VAR. No VAR ali, daria pra dar. O pisão é indesculpável. O pisão foi pênalti. O árbitro errou. E é bom a gente deixar tudo certinho. O árbitro de campo erra ao não dar o pênalti. O VAR revê o lance, acha que foi pênalti e chama o árbitro de campo para a revisão do lance. Porque não é um lance factual, do tipo tá à frente ou não tá à frente. Tá? É um lance que o árbitro chama e fala, olha, a gente achou que foi pênalti. O árbitro vê o lance e continua errado. Então o errado nesse lance foi o árbitro, não foi o VAR. O VAR acertou. A decisão final de campo é do árbitro, não é do VAR. O VAR recomenda uma revisão porque ele acha que pensa diferente. Então o VAR acertou, o árbitro errou. Aí agora a gente não vai para um lance capital. A gente vai para o que foi para mim um dos piores problemas do árbitro no jogo. O árbitro estava muito perdido no jogo, assim, em alguns momentos. Tava travando muito o jogo, dando muitas faltas, e a LDU tava fazendo muitas faltas. Ele tava sendo condescendente. Teve um momento que a LDU acho que tinha 10 faltas, o Fluminense tinha uma. E, enfim, matava contra-ataques, e ele, mesmo com rodízio de faltas, ele não fazia nada. Isso fazia o jogo ficar amarrado pro Fluminense. O Fluminense se prejudicava nisso, né? Atrapalhava o jogo do Fluminense. Por outro lado, o árbitro também era muito condescendente e errava também com a cera do Fluminense. E novamente aqui, assim, eu sei que em vídeos que eu falo de arbitragem, você às vezes clica no vídeo, você que está me assistindo aí, você pode ter clicado aqui achando que eu vou falar só o que você quer ouvir. E não, cara, porque às vezes o Fluminense é beneficiado, às vezes, e não é o caso de hoje, tá? Só para deixar claro. Mas no caso da cera, o árbitro foi totalmente condescendente com a cera do Fluminense. Deu 6 minutos de acréscimo só, o que foi pouco, fato. E eu tô falando isso porque eu sei que semana que vem eu vou ficar puto com cera. Você também vai ficar puto com cera semana que vem. Porque a LDU ganhando por 1-0, você acha que eles não vão amarrar o jogo? Claro que vão, pô. Vão amarrar. E aí a gente sempre torce para que seja um árbitro que já mostra o amarelo, manda seguir, etc. Obviamente, mas o árbitro travou muito o jogo. E isso foi ruim para o Fluminense no sentido de não ter o seu estilo de jogo, não conseguir imprimir, e por outro lado também foi ruim para a LDU no sentido da cera, o Fluminense ter funcionado. E a gente vai para um outro lance capital agora, que é o primeiro, que é a falta que gera o gol. Muita gente não entendeu porque a transmissão, que estava de casa, né, a gente que estava aqui do Jornada, a gente conseguiu ver melhor. É um cruzamento que vem do lado esquerdo. Na hora que ele cruza, o Douglas Costa sobe, a bola bate no braço do Douglas Costa. Já aconteceu 200 vezes, falta normal. O árbitro deixa a vantagem, a bola vai para a área e o cara da LDU cabeceia meio que torto para fora. E ele tira a vantagem e fala, então é falta. A interpretação da vantagem é muito, muito, muito complicada. E o árbitro estava perdido. Um pouco antes, tinha tido um lance em que o Fluminense sofreu falta, a bola correu de um lado pro outro. O jogador do Fluminense ainda estava caído, de um Aras foi e jogou a bola para a linha lateral. Qual que era o padrão num lance desse? A LDU bate o lateral e devolve a bola pro Fluminense.
ele foi e deu a falta, falando que ele tinha dado vantagem há 30 segundos atrás e agora ele estava dando a falta. Ou seja, ele já estava perdido na questão da vantagem. E como eu falei, a regra da vantagem ela é muito, muito interpretativa. Porque, por exemplo, eu penso assim, que é, o cara finalizou a jogada. Se o jogador finalizou a jogada, conseguiu finalizar a jogada e a falta não foi nele, foi em outro, pô, meu amigo, então não tem vantagem. Ele teve a vantagem, que a bola seguiu, foi pra grande área e da grande área houve a cabeçada, meio torta, foi pra fora. Teve a vantagem. Mas tem lugares, tem árbitros que interpretam a vantagem com o seguinte: foi uma cabeçada pra fora, ele não teve vantagem naquele lance. Então a vantagem real era a falta. Eu discordo dessa interpretação, mas acontece muito e foi o que aconteceu nesse árbitro. Novamente, eu discordo, tá? Vamos pra falta e eu tenho que botar aí o lance do impedimento. O lance do impedimento me assusta um pouco que a gente tem o VAR no Brasileirão desde 2019, pelo menos aí, bastante no Brasil, e a galera ainda erra em algum... E isso me irrita, essas reclamações de arbitragem, porque a gente tem coisa certa para poder reclamar. O Mário me pareceu até reclamar muito ali, acho que era da galera da ESPN, né, que tava falando depois do jogo e tal, cheguei a ver um trechinho. Enfim, tava falando umas bobeiras inacreditáveis. O Mário não veio pra Quito, então ele devia estar ouvindo pela ESPN mesmo. Alô, Mário, ouve jornada. Pós-jogo jornada é melhor, tá? Acho que ele não vai ouvir, não. Mas me irrita um pouquinho porque a gente tem razão no lance do pênalti. A gente tem razão no rodízio de faltas. E aí a gente vai reclamar de uma coisa que a gente não tem razão. Na hora eu achei que estava impedido. Só que olha a imagem aí, botei a imagem aí na tela. O pé do Marlon dá a condição. Primeira coisa que falaram: não, Gabriel, mas a linha tá marcada errada. São 4 anos, 5 anos já de VAR, gente. Existe um efeito da câmera quando ela tá de lado que o computador corrige e traça uma linha reta. Não, mas olha aí a linha da pequena área. Se você botar a linha traçada, não vai bater com a linha da pequena área. Beleza, então você pega a linha da pequena área, que tá certinha com a linha da grande área, né? E puxa a linha da pequena área e vê se bate com a da grande área. Não vai bater. É um efeito de câmera. Quando você filma de lado, a tendência é que quanto mais de lado vai ficando na filmagem, mais essa linha não vai batendo. E o computador justamente corrige isso. Então não dá pra discutir com a linha. A gente falou 200 vezes isso do Vasco. Não vamos cair no erro de chororô do Botafogo, do Vasco, não, né? A gente falou isso 200 vezes que o Vasco estava reclamando de uma coisa que não era pra reclamar. Outra coisa que falaram, esse me deixou com a pulguinha atrás da orelha, que é a linha pode ter sido marcada na marca do pênalti. A qualidade da imagem não ajuda, mas eu olhei e falei, tá, esse daqui eu não vou descartar. Não acredito, não acho que foi, mas não descarto. Enfim, pode acontecer. Então assim, esse daí, detalhe, no caso, considerando que não está impedido, o árbitro de campo errou também, né, o bandeirinha, mas esse é perdoável, né? O errando, acertando, o lance era milímetro. E o VAR acertou, deu o gol. É uma merda, mas a realidade é essa. O que mudaria a história do jogo? O pênalti lá no início. Por isso que tá certo o Fluminense de reclamar assim da arbitragem. Tá certo o Felipe Melo de fazer essa manifestação. Tá certo os jogadores na zona mista falarem também. Afinal de contas, cara, foi um erro grotesco. E que eu vi que teve gente que falou assim, não dá pra dizer que foi roubado, porque não dá pra dizer que erros acontecem. Beleza, erros acontecem, é óbvio. Mas, meu amigo, o termo que se usa no futebol para quando você é prejudicado pela arbitragem é roubado. E o juiz não dá aquele pênalti no primeiro lance. Vou ver se a Conmebol divulga, né, o áudio do VAR. É assim, o Alexandre até levantou um bom ponto lá no pós-jogo do Jornada, tá? Que é, se, por um acaso, o árbitro, na hora que foi no VAR, checar o lance do pênalti, ele só viu a parte de cima, né, do empurrão e não deu, vá lá, é um erro, mas você entende que ele não deu o lance e tal. Se ele olhou o pisão e não deu, aí as palavras do Marlon estão certas. Porque aí não tem outra explicação, não. É isso, tá? Só pra lembrar, é muito bom, não quer dizer muito bom não, é muito ruim, né? Mas é importante a gente lembrar disso daí, ó. 2008, 2023. 2024, perdão. 2 vezes contra a LDU, nas 2 aconteceram isso. E sabe qual é o mais cômico? Talvez se não fosse tão trágico. A gente estava fazendo a transmissão com torcedores muito perto da gente. Um pouco antes, na hora da cera e das faltas que o árbitro estava dando no segundo tempo, também picotando muito o jogo, um torcedor da LDU estava gritando, falando que a arbitragem era dos brasileiros, e etc, etc, etc. Não sei se ele considera também que
a arbitragem continua sendo brasileira também. É isso, tá? Pode ser que esse seja meu último vídeo aqui em Quito. Ou não, né? Eu devo estar voltando. Eu volto só amanhã à tarde. Chego no Rio só no sábado de manhã. Mas deixa um like aqui embaixo, fortalece. Devo gravar outro vídeo ainda. Tamo junto, até a próxima. Valeu!